Olá, boa tarde. Eu aqui novamente. Eu irei agora fazer a leitura em voz alta, que é o segundo exercício do curso Viva Bem com a Timidez. Eu vou ler aqui um subcapítulo do meu livro principal, que é o Tratado de Psicometafísica, tá? O título do primeiro capítulo está dividido em 9 capítulos. O livro tem exatamente 676 páginas. E o primeiro capítulo se denomina Infinitização e Infinito, tá? Ou melhor, minto, desculpa, não é o primeiro capítulo. O livro meu, Tratado de Psicometafísica, está dividido em 9 livros. O livro 1 se chama Infinitização e Infinito. E o capítulo 1 do livro 1 se chama Infinito e Transcendência. E agora eu irei ler o subcapítulo do capítulo 1, que é Realidade e Natureza. Eu friso uma coisa: as minhas ideias não são originais, porque um escritor jamais é original, porque ele bebeu da fonte de todos os outros escritores dos quais leu. Vamos lá. Eu vou ter um fluxo de leitura um pouco mais rápido, tá? Fluxo e coisa, coisa e fluxo. Duas naturezas, duas substâncias. Pensar o fluxo seria tentar fluxionar as instâncias da vida. Vida que, subtraindo-a, só resta apenas mais uma vez vida. Composição de teoremas e, ao mesmo tempo, dissociação de elementos. Êxtase da vida, imenso lago desconhecido do todo, todo que justapõe-se na medida das coisas, subtração de elementos cósmicos que no final da vida, consolidações momentâneas de momentos que também no final da vida, espécie de conjugação coextensiva à vida, de cuja coextensão em seu limite dá a intensidade qualitativa dos muitos momentos heterogêneos. Síntese, partícula unilateral que absorve a multidimensionalidade do mundo, extraindo de si somente aquela única partícula unilateral. De um caminho vai-se a vários caminhos, e de vários caminhos retorna a uno, ou seja, a unilateralidade da coisa. Superfície densa da vida, da qual somente dá uma volta e se volta à infinitude qualitativa da mesma. Espaços homogêneos, gêmeos, descoberta de um devir igual a si mesmo, depois da quadratura dos infinitos momentos extensivos do mesmo, união de extensões junto a intensidades, caindo em um abismo cósmico que dá uma outra vida, uma nova vida
e desta nova vida cai novamente em várias extensões e intensidades, da quais gera-se uma nova vida e assim é de infinito. Vida super-homem. Vida distribuindo de si aquilo que não cabe mais nela. De fato, o que cabe à vida, do que é feito a vida, somente de exterioridades e interioridades? O externo é o interno, e do interno cai-se novamente no externo. Abstração do fora e intensificação do dentro. O devir de dentro que, mesmo sendo absorvido do fora, o dentro permanece em seu estado meditativo. Vida estratosférica. Em seu âmago há interioridade. Há de todo modo em sua natureza uma natureza interna, natureza produzindo naturezas internas, e dentro destas naturezas internas, mais e mais naturezas internas. Talvez, sendo assim, a beleza da natureza é o seu interior. É claro como a tua superfície brilha como o sol, alertando ao mundo que vida é vida. Bela beleza da natureza, de cujos pintores têm certa dificuldade para te exteriorizar. Como nessa exteriorização é tão difícil mostrar na tela seu mistério divino, a interioridade de seu interior. Exteriorizar o interior belo da beleza da natureza. Eis uma tarefa complexa. O poeta vive de imaginação, quando na verdade só consegue descrever um interior ainda pouco interior do profundo abismal da natureza. Será que todos os poetas ou artistas em geral já conseguiram pintar o infinito interior da natureza? Que tipo de vida há ali? Como chegar até ali? Ou melhor, como adentrar o interior do conjunto de seus elementos para dissecar o fundo abismal de seu interior. Exteriorizar o seu interior é o mesmo que, primeiro, interiorizar a sua exterioridade e, a partir daí, obter belos e sublimes sinais de como poderia ser o seu fundo interior. Neste fundo, consequentemente, há outros fundos e mais fundos, até chegar a atingir um fundo originário de seu interior. Mas parece que ainda é pouco, porque entrando em seu fundo originário, se teria ou apareceria uma nova interioridade, e desta nova interioridade uma outra, e assim é de infinito. Talvez só coube a Deus este mistério, graças a Deus. Ou, se caso fosse possível, poderia o homem entrar no seu interior, do seu interior e mais interior, para entender o fundo ainda escuro da interioridade da natureza? Não sei. Acho que só coube a Deus este grande mistério, de um mistério ainda muito misterioso para o homem. Formar Deus, ao menos na grande mente, seria compreender esta interioridade absoluta da natureza.
Da mente de Deus compreende-se a mente universal ou da mente universal se compreende Deus? Será que as duas são uma? O uno seria as duas mentes? Se caso for, o uno explicaria a unidade de Deus, o Deus único. Como compreenderíamos isto? De que forma? Será que ainda no uno permaneceria uma só e única interioridade? Talvez esta interioridade do grande uno único só permaneceria no grande espaço universal se caso coexista a esta interioridade uma exterioridade também universal, pois todo interior de alguma coisa tem por necessidade ter um corpo externo, uma dada superfície. Neste caso, Deus seria o uno ou o uno seria Deus? Nesta perspectiva, estamos descartando o grande universo, pois este grande universo só seria a conjugação de outros tantos e infinitos universos. A questão é o uno, a única grande partícula de cuja dela tudo vem e tudo retorna. Este uno seria a vida? Sim. Uno também é vida e vida pulsante. Vida pulsante por todos os cantos. Todos os céus estariam juntos neste grande uno. O uno e só ele. Tu já pensastes na efemeridade terrena da vida? Desta pequena e minúscula e frágil vida em relação ao grande uno, grande síntese de todas as unidades? Veja quão frágil é o homem, como sua vida, ainda vida que pulsa, e até na medida e no tempo do uno, somos carregados do uno. A formação de Deus seria a resposta do uno. Como homem de frágil integridade, poderia ter esforços supra-humanos para pensar isto. Claro, esta grande força só poderia advir de Deus, do grande uno. Todos sabem, somos imagem e semelhança de Deus. Temos também extraído dele o seu corpo mental, emocional e monádico, e ainda mais o seu corpo espiritual. Sabes o que isto significa? O grande infinito em pessoa, o infinito nas entranhas da interioridade humana. Somos capazes, enquanto humanos, de entrar cada vez mais num esforço infinito na interioridade de nós mesmos, e somente lá encontraríamos o grande infinito coligado ao infinito de nós mesmos. Destes infinitos, ou pura infinitizações, gera-se mais infinito, até se chegar ao infinito do grande infinito do uno. E ainda, chegando lá, descobriríamos uma nova era de infinitos. Na produção de uma nova era de infinitos, geraria a grande era infinita,
produzindo novos e grandes e etoantes infinitos. Entoar no tom do infinito é o mesmo que ouvir a instantaneidade das sucessões de uma grande melodia. Ao passo que a escutamos, vemos à nossa frente novas e sucessivas infinitizações conjugadas aos infinitos do tempo. Assim, é possível ter a mínima possibilidade de enxergar a pequena e singela suavidade das infinitizações do infinito da melodia que soa aos nossos ouvidos com a beleza infinita. Forma-se o mundo por estas infinitizações que soam das melodias subterrâneas da terra. Tudo é síntese, tudo muda e muda para dentro e para fora. Estas infinitizações do infinito mudam dentro porque mudaram fora, e mudam fora porque mudaram dentro. Caberá à intuição descrever estes sucintos estados destas coisas. Só um minuto que eu volto já. Porque eu gosto de beber, mãe? Porque eu sou absolutamente. Porque eu gosto de beber, mãe e pai. Porque eu, Caio, não gosto de viajar, por exemplo. Viajar para o exterior, para Paris, para Roma, para o Egito. Eu sou como o filósofo francês Gilles Deleuze. Ele diz: viajar é supérfluo. E eu concordo plenamente. Mas beber, ele amava beber. E eu também amo beber. Se pudesse, não sei se todo dia, mas umas 3 vezes na semana, sim. Agora, viajar não é comigo, não. Não caberia apenas à Terra esta produção ininterrupta de infinitos, mas coube ao homem, desde tempos primitivos, a execução desta tarefa. Caberia aqui lembrar novamente, a mente de Deus é também a mente do homem, ao menos uma parte sua. Melodias soam e passam no grande subterrâneo da terra, e junto a isto, a melodia do homem toca em sintonia. Seria o caso de dizer que a melodia singela e doce de um pássaro concentra a grande melodia da terra. Novamente lembramos, tudo é síntese. Tudo é uma grande, única energia. Pensar a atmosfera é pensar a melodia que ela toca. Estamos juntos, unidos e fortes. Eu penso nesta grande união intrínseca e indissociável. Mudar o seu ritmo seria mudar a concentração também da Terra.
Devemos tocar esta mesma melodia em nossas vidas. O substrato disto tudo é o substrato de nós mesmos. Não há para onde fugir. A grande energia está aí, aqui e acolá, mas numa só e única grande síntese. Morrer não é o fim. Morrer é um grande começo, é um começo de um grande começo. E após a vida terrena morrer, há a união de matérias e espíritos cósmicos que continuam a tocar a melodia da vida passada e da nova vida, numa bela e única síntese. Unam-se a Deus e é possível unir os homens, a galáxias, todos os mundos e o Uno. A minha vida, a sua vida, a nossa vida não pertence a nós, meros e frágeis humanos. Pertence ao cosmos, pertence ao Uno. Toda vida subterrânea já foi uma vida de cima, uma vida elevada. E se esta vida já se encontra em constante elevação, é porque ela possivelmente uniu todas as vidas subterrâneas e elevadas. Passamos a morrer quando estamos no subterrâneo e passamos a viver quando nos elevamos, quando nos retornamos para a vida. O lado imaturo do ser humano seria passar a viver sem estes dois lados, ou seja, o subterrâneo e os céus. Subimos e descemos como aquela grande melodia. Atingimos os céus e depois descemos para os abismos. Cada lado do céu toca uma melodia peculiar. Vive-se o mundo, o nosso mundo, como se pudéssemos abarcá-lo de uma só vez. Até que isto tem coerência, mas não podemos ser egoístas e tomá-lo, o mundo, todo para si próprio. Novamente, tudo é síntese. Já está encerrando, só tem 2 parágrafos. Esse é o subcapítulo do capítulo 1. A formação e transformação de mim mesmo veio por canais canalizados pela formação e transformação do outro. O outro é o eu, e o eu não pode ser apenas mim. Tudo, absolutamente tudo, até os unos, estão interligados. Cada partícula de uno é uma partícula do múltiplo, e deste múltiplo geram-se novos unos. Deste uno, somos um deles. Mas, caro, somos apenas um mero uno, um uno de tempo e espaço. Vestes a diferença essencial entre o grande uno, único, e eu, um só uno, apesar de único também? A superfície da Terra não conheceu, nem vai conhecer, unos parecidos, mesmos unos, como bem nos demonstrou Leibniz. Vejam que beleza é o mundo. São uma infinidade de unos
sendo que cada um não é igual ao outro. Mexer na estrutura de apenas uno de nós mesmos é mexer na grande estrutura do todo ou do uno. Quando abordamos um ser, estamos já eternamente nele. Somos também ele. Não há nenhuma diferença, apenas unidade e síntese. Pensar o eu é o mesmo que está pensando no todo, ao mesmo tempo. Julga-se o próximo e está se julgando o interior, o posterior e toda a grande unidade. O nosso cotidiano é somente uma névoa que paira diante de nós, mas que não passa de uma grande ilusão. O último parágrafo. Há a ilusão dos homens, de todo homem, até de toda a matéria nutre-se de ilusões. Ilusão que é a grande passagem da anterioridade de nós mesmos e de tudo que há na Terra. Ilusão de ilusões, ilusão da vida, de nossa vida. Seria também o infinito do uno uma grande ilusão? Ilusão. Toda ilusão está em nós. É benéfico abstraí-la, mas saibamos que ela é a matéria que faz parte de nós mesmos, desde as anterioridades da grande anterioridade. Ilusão do nascimento, ilusão da morte, ilusão da mente, ilusão do espírito. Morre-se e ainda estamos na ilusão. Seria a grande ilusão a manifestação pura do grande tempo, do grande Senhor de todos os tempos. É fato que o tempo, toda temporalidade, se alimenta de ilusões, ilusões várias, heterogêneas. Elas estão livres, soltas no ar. Na atmosfera, estão todas por aí. Cabe somente a Deus dissipar a grande ilusão, mesmo que aqui na Terra possamos de alguma forma abstrair as pequenas ilusões ou dissipá-las. Todo grande contorno é ilusão. Todos os contornos e entornos da vida são ilusões, desde pequenas a grandes. Obrigado. Este foi o subcapítulo do primeiro capítulo do livro Infinitização e Infinito. Na próxima leitura em voz alta, eu lerei o segundo capítulo do primeiro capítulo do livro 1, Infinitização e Infinito. Obrigado e que Deus abençoe todos vocês. Tchau.